fazendo algo diferente neste lugar. Pela pisada dos seus pés, já posso perceber que Ele chegou aqui. Imagina o que sentiu partir meu quando ouvi seus passos no chão. Então clamou assim, ó Filho de Davi, misericórdia de mim. E quando chega a enfermidade vai embora, o cego inteiro fala, o surdo escuta na hora e tudo se renova conforme o seu querer e com poder, autoridade faz milagre acontecer. Eu sinto algo diferente. Aleluia! Neste lugar. Maravilhoso Deus! Pela pisada do seu aleluia, já posso perceber que Ele chegou aqui. Imagina o que feliz aqui meu, quando ouvi seus passos. Glória a Deus! Glória! Louvado seja o Senhor! Glória ao teu reino, Misericórdia de mim. E quando o mês chega, a eternidade vai embora. Deus O seja céu louvado. vê, o mundo fala, o surdo escuta na hora e tudo se renova. Conforme seu querer e com poder autoridade faz milagre acontecer. Você vai deixar a quando o vento ir embora e tudo pode ser pisada nos seus pés e faz a terra tremer e faz o inferno se abalar até seus passos tem poder. Agradecendo pela oportunidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é Deus. Aleluia. Ele faz tudo certinho, ele nunca faz nada pela metade. Ele faz tudo exatamente na hora certa, no momento certo. Ele nunca chega atrasado. Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega na hora certa. Ele faz tudo certinho. Eu e você que não temos tempo, aleluia, de esperar com paciência. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Se eu estou clamando, falando com Deus, Ele vai ouvir, mas no momento certo. Só que eu e você somos apressados. E Jesus não trabalha nas coisas rápidas, Ele trabalha assim, ó, tranquilo, aleluia. Ele trabalha nas coisas bem tranquilas, aleluia. Nós que estamos agitados, e no mundo que nós estamos vivendo, o dia a dia que nós estamos vivendo, nós estamos tão agitados, nós andamos com ansiedade, queremos para ontem, queria para isso, para aquele. Não, mas o Senhor fala: espera com paciência no Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas eu e você temos que esperar no tempo do Senhor. Pastor Luiz, que é a sua oportunidade, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode Cristo Jesus. Amém. É chegado a nossa pastora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eita, glória.
Filha, nunca vi um olho demorar tanto. Aleluia. Glória a Deus. Oi, né? Oh, glória. A diaconisa vai louvar de novo, tá? Porque algo tem esse louvor, né? Porque eu fui colocar, não entrou ele, pro outro. Aí nós botamos o outro que eu só tinha escolhido. Aí agora começou a louvar, a luz foi embora. Então nós vamos repetir de novo. Amém. O inimigo tenta, se levanta, ele sabe que ele vai cair. É verdade. Glória a Deus. Glória a Glória. Louvado Oh, seja Deus. Deus. Vou deixar aqui Aleluia. a meditação. Glória, Salmo que eu glória, gosto glória. muito, e todas as vezes eu estou meditando nele. Salmo 91, não precisa nem abrir, apenas o versículo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Glória a Deus. a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Eu gosto muito desse salmo, porque aqui ele está falando que aquele que habita no esconderijo Glória do a Deus. Altíssimo, Aleluia. aquele que está guardado por Deus, aquele que anda conforme ele determina. E hoje em dia são poucos, né? A gente tem visto tanta. Eu tento não falar a respeito, mas Deus sempre me leva para essa direção dos falsos pastores, dos falsos profetas, dos pastores e dos profetas que dizem que amam as ovelhas, mas no fundo não ama, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que falam em mim, da pastora, porque você faz isso, faz aquilo outro, e eu falo isso sempre. Eu acho que todos vocês estão aqui já ouviram falar isso, porque o que a gente faz, eu e a pastora, nós fazemos por gratidão ao Senhor. Glória, aleluia. Pelo que ele fez. Esse madeiro está vazio. Eita, glória. Então o que eu fizer, o que você fizer, o que a pastora fizer, vai ser nada comparando ao que ele fez por nós. Aleluia. E assim, eu não consigo, eu não debato, não falo nada, eu sempre Deus me dá para falar, sempre quando eu estou no altar, no púlpito, a respeito disso, que a gente está vendo as coisas acontecerem. Tem tanta gente falando que ama, eu amo, aí deixa de congregamos numa igreja grande, deixa de dizimar ou deixa de ofertar por algum motivo, o pastor, o presidente, chama no gabinete. Primeiro ele fala com a tesoureira, né? Vamos supor, Sandra, a pastora Ana Lúcia não dizimou mês passado, não dizimou mês. E aí a Sandra tem que vir em cima da pastora Ana Lúcia e falar, aí ele leva para o gabinete. Então, assim, hoje em dia é dinheiro, são verbas. Ninguém está querendo saber de salvar ninguém, não. Pastor nenhum está querendo cuidar de ovelha, não. Está querendo cuidar do bolso dele. Infelizmente é isso. E é essa bandeira que eu sempre falo. Porque a palavra do Senhor diz ir de pregar o evangelho, é para ir lá fora pregar o evangelho. Não é para estar enchendo a igreja. Tem igreja aí que eu conheço, não vou citar nome, que se dependesse dela, todo final de semana eu estava fazendo uma festividade. Eu e a pastora, a gente vê. O pastor de vez em quando fala comigo, caramba, cara, festividade de novo. Mas por quê? Eu chamo a tenda do justo, do pastor Júlio, chama a igreja tal, chama a porta do milagre e tal, mas chega, vai montar. E aí, antes da palavra, a gente vai tirar os dízimos e ofertas. Então, se cada um daqueles tiver 100 pessoas, se cada um daqueles colocar R$1, até porque ninguém anda com moeda agora, a nota maior vai ser R$2, porque ninguém está usando nem Pix também, quase ninguém está usando Pix. E se estiver usando, ninguém vai ter a coragem de estar ofertando R$2. E aí, assim, o pensamento é esse. Por isso que a gente está vendo as igrejas vazias. Porque pega um pastor como o pastor Wilson, como a pastora Ana Lúcia, e prega a verdade, não presta. Não pode isso, mas a roupa não vai salvar. Não vai não. Não vai salvar, mas vai levar para o inferno outra pessoa. A gente tem visto muito vídeo aí, né, pastor?
vídeo das pastoras com aquela roupa colada, vestido bonito e tudo. Ali atrás, no altar, várias cadeiras, cheias de pastores, bispo, diácono, quem for ali. E ela aqui na frente com aquele roupão, com aquele corpão. E vai prestar atenção na palavra desse jeito? Ninguém. Não adianta, ninguém vai. Querendo ou não querendo, não vai. Então, assim, que nós venhamos a habitar nos esconderijos do Altíssimo. Que nós venhamos a lembrar que Ele vive e reina para todo sempre, e que essa madeira encontra-se vazia. Ele vive e reina para todo sempre. Amém? As palmas adoram o Senhor. Oh, glória! Deus te dê Aleluia. Glória a Deus. Vamos tirar dízimo e oferta nessa noite. Louvado seja Deus. Estou feliz que a pastora conseguiu chegar. A pastora falou que estava caindo uma chuva danada, né? Aleluia. Mas o Senhor todo o tempo é bom. A pastora chegou, graças a Deus. Então vamos louvar e tirar dízimo e oferta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Deus todo o tempo é bom. Glória a Deus. Semana passada estava lotado, né, pastora, a igreja? Mas essa semana só Jesus. Mas é assim mesmo, né? É. O povo tem medo de chuva. Aleluia. Mas Jesus está aqui. Oh, glória, eu creio, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde aqui da mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é que é o nome do louvor mesmo? Já podia ter esquecido. O nome do louvor, Deus. Isaac. Unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Eu sinto algo diferente Oh, Deus. nesse lugar.
Pelas pisadas dos seus pés, já posso perceber que ele chegou aqui. Imagina o partir meu, quando eu penso passo pelo chão, então ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o mestre chega, a enfermidade vai embora, o cego vê, o mudo fala, o surdo escuta na hora, e tudo se renova conforme o seu querer, e com poder e autoridade faz milagre acontecer. Eu sinto algo diferente neste lugar. Pela pisada dos seus pés, já posso perceber que ele chegou aqui. Imagina o que sentiu partir meu, quando eu vi seu passo pelo chão. Então clamou assim, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o mestre chega, a enfermidade vai embora, o cego vê, o mudo fala, o surdo escuta na hora, e tudo se renova conforme o seu querer, e com poder e autoridade faz milagre acontecer. Ele andou por cima das águas, que a tempestade acalmou, mandou o vento se aquietou. São as pisadas dos seus pés que faz a terra tremer, que faz o inferno calar, até que eu passo sem poder. A enfermidade vai embora, o cego vê, o mudo fala, o surdo escuta na hora, e tudo se renova conforme o seu querer, e com poder e autoridade faz milagre acontecer. O cego vê, o mudo fala, o surdo escuta na hora, conforme o seu querer, e com poder e autoridade faz milagre Oh, aleluia, ele faz acontecer, já está fazendo acontecer, aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando pelas ofertas, chamar a Sandra para cá também, para a gente estar orando, aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, diante de Ti, meu Senhor da glória, toma cada ofertante nas Tuas mãos, abençoa, Senhor amado, aqueles que pôde contribuir com essa obra, aqueles que também não podem, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, esta obra em nome de Jesus. Quero também te entregar a tua serva nas tuas mãos. O Senhor vem abençoar a tua filha, meu Senhor, nesta noite. Eu sei que ela vai sair daqui mais do que abençoada. Usa ela, meu Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, para a glória do teu nome. Senhor, que ela venha diminuir, que o Senhor cresça, meu Senhor, na vida da tua filha, meu Senhor da glória. Joga por terra tudo
tudo que não provém de ti, os embaraços na vida dela. Senhor, cobre ela com teu sangue, o teu manto sagrado. Usa, meu Senhor, a palavra nesta noite, Senhor, para edificar a nossa fé nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Senhor. Eu vou pedir a igreja para abrir a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, eu vou ler do 3 ao 9. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Os sonhos de José. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinará sobre nós? Tu, deveras, terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Amém? O Senhor colocou no meu coração, né? Eu estava orando: Senhor, o que é a sua igreja, o que eu preciso ouvir nessa noite? E ali o Senhor, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma direção de uma palavra. E o Senhor colocou no meu coração para eu falar de sonhos, né, irmãos? Que nós estamos no começo do ano e que o Senhor venha renovar assim, os nossos sonhos, as nossas forças para a gente buscar o Senhor. E a passagem de José é uma passagem muito conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? E é uma passagem que todos conhecem, para a glória do nome do Santo do Senhor, mas relata a história que José era um sonhador, né? E os irmãos de José, por José ser o filho da velhice de seu pai, era o filho mais amado. E ali seu pai fez uma túnica colorida para ele, né? Diz a palavra. E ele aumentou mais ainda o ciúme, a inveja dos seus irmãos. E os seus irmãos os vendeu José, e José virou escravo. José passou por lutas, por momentos muito difíceis, como relata a Bíblia. José ali, ele foi vendido, né? Os seus irmãos pegaram a túnica de José, passaram no sangue de um bicho e chegaram em casa e falaram para o seu pai: ó, algum animal feroz pegou José e o matou. E ali seu pai ficou triste, arrasado, chorou aquele luto, e José tinha sido na realidade vendido por seus irmãos. E José ali foi trabalhar na casa de Potifar. A gente conhece a história, que ali a mulher de Potifar se encantou por ele e armou uma cilada para ele, ficando ali com as vestes dele na mão, e o acusou ele daquilo que ele não tinha feito com ela. É verdade. E ele ali foi para a prisão. E ali na prisão,
José encontrou com o padeiro, né, e com o copeiro. E ali passou o tempo e eles tiveram um sonho. Os dois, o copeiro e o padeiro. E ali no outro dia, quando eles acordaram, José percebeu que eles estavam assim, atordoados com algo. E José perguntou o que havia acontecido. E eles relataram o sonho para José. E ali José interpretou o sonho de cada um. O padeiro, José, interpretou que ele iria se apresentar a Faraó, mas que Faraó o mataria. E o copeiro, que ele voltaria a servir Faraó. Aleluia! E ali José pediu a ele: lembra de mim, lembra de mim. E o copeiro foi. Tudo aconteceu conforme José interpretou os sonhos. Sendo que, quando o copeiro saiu, ele não lembrou de José. Mas também já era um plano de Deus dele não lembrar, né? E se passaram um tempo, e ali Faraó teve um sonho e ficou muito atordoado com o sonho. E mandou chamar os adivinhas da época, que era costume, as pessoas que adivinhavam. E ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. E ali o copeiro lembrou de José. Ele lembrou de José e falou para Faraó. E Faraó mandou chamar José. E José ali interpretou o sonho, né, para Faraó, dizendo que seria o tempo da fome e o tempo da fartura, que Faraó tinha que pôr alguém para administrar, tal, a história toda. E ali Faraó falou para ele: você vai ser o governador do Egito. Aleluia. Faraó colocou o anel dele no dedo de José. Irmãos, o que assim? Eu aprendo com a história de José, né? A fidelidade do Senhor. Porque em todo o tempo da adversidade, o Senhor, ele era com José, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes no seu trabalho ou no seu ministério, você se destaca e ali entra a inveja no coração de algumas pessoas e querem tramar contra a sua vida. Mas a própria palavra do Senhor diz que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor contigo para te livrar. E assim o Senhor era com José. Eles jogaram José, venderam José, José virou escravo, José ficou preso, mas o Senhor era com José, porque o Senhor tinha planos para a vida de José. E tudo é no tempo do Senhor. Nessa época relata a Bíblia que José tinha dos 17 aos 30 anos, que foi tudo que ele virou governador. Então há um tempo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Glória a Deus. A gente pode olhar para a igreja e ver que a igreja está vazia e achar: Senhor, mas está vazia por quê? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes a gente quer pregar para a multidão, mas o Senhor quer fazer a obra no meio da família, né? No meio da vizinhança. A gente não sabe até onde vai o alcance da nossa voz. Até isso lá na minha casa eu estava orando, né, para Deus me dar a palavra. O Senhor estava colocando no meu coração para eu falar para a pastora Ana Lúcia e para o pastor, que para quando eles entrarem aqui, eles louvarem com alegria, orar com alegria, porque a gente não sabe até onde vai a nossa voz. E às vezes a gente quer o banco cheio, e igreja cheia, irmão, já tem um monte aí. É verdade. Mas o Senhor, ele quer os verdadeiros adoradores, né? Porque a palavra já diz que ele procura. Se ele procura, porque nem todos os adora. E às vezes a gente quer pregar para B, para C, e o Senhor quer pregar para quem está aqui, ó, embaixo, do lado e atrás, né? E ali José, ele foi fiel ao Senhor. A mulher de Potifar tentou contra ele e ele resistiu ali à tentação. Ele foi fiel. E o que me chama mais atenção ainda, que Deus falou comigo, foi a respeito do perdão, né? Quando seus irmãos, quando José se apresentou para eles,
José, assim, não teve ódio, não teve amargura dos irmãos, não teve nada. O coração de José estava limpo. Tanto que quando ele se demonstrou para os irmãos, a única palavra que ele falou para os irmãos dele: eu sou José. Eu sou José. Ele poderia, ter relembrado o passado, porque quantas vezes, irmãos, o Senhor quer fazer um novo na nossa vida. Primeiro a espada está cortando em mim, tá, irmãos? E a gente está agarrado às coisas do passado. E a gente, tantas coisas a gente quer que aconteça e não acontece. Por quê? Porque a gente não perdoa. Hoje em dia, irmãos, a igreja do Senhor, ela está odiando mais do que amando. É verdade. A gente guarda a mágoa, guarda o rancor, fica aquilo a vida toda aqui no coração. Talvez, se José tivesse ainda a mágoa dos irmãos, não seria o tempo da exaltação dele. Por quê? Quando o Senhor ele nos exalta perante aqueles que nos perseguem, que nos faz mal, não é para nossa glória, é para a glória do nome do Senhor, é para que todos vejam o brilho do Espírito Santo em nós, Não é para nós nos exaltarmos. Às vezes as pessoas fazem as coisas conosco e nós ficamos com aquele rancor. É verdade. Vai pagar, Deus vai cobrar, Deus vai fazer. Às vezes a gente quer pegar a espada do anjo e enfiar a pessoa. E às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, olha, se eu pudesse, eu pegava a espada do anjo e enfiava. Mas, Senhor, a primeira que tem que passar a espada é em mim. Senhor, porque eu que sou cristão, eu que tenho que dar exemplo. Então, Senhor, a primeira a ter que ter a espada sou eu. Então, Senhor, Senhor, me converte a cada dia, Me converte a cada dia, me transforma, Senhor, a cada dia, me lava com teu sangue, me coloca, Deus, no centro da sua vontade. Porque, irmãos, se ali José não tivesse no centro da vontade do Senhor, ali, olha o que Deus tinha para ele, era coisa grande, ser governador. Você tem uma ideia? Faraó botar o anel no dedo de José é uma coisa muito importante, irmãos, muito importante mesmo. Aquele que foi vendido, que foi escravo, ele foi exaltado, mas ele não foi exaltado para a glória dele, ele foi exaltado para a glória de Deus, para a nação, porque Deus trabalha com um propósito. Então, assim, que nesta noite nós venhamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, por que nós passamos por certas coisas, porque às vezes nós temos a soberba, a altivez, e Deus quer tratar com o nosso coração todas essas coisas, porque assim como Deus colocou coisa grande, sonhos grandes para José, eu creio também que nessa noite no nosso coração tem coisas grandes para o nosso Deus revelar, fazer em nossas vidas. Mas há um tempo para Deus trabalhar no nosso coração e nos dar a bênção para que nós não venhamos nos exaltar, mas sim para que o nome dele venha a ser glorificado, irmãos? A igreja vai estar cheia dos membros. Aqui é um aprendizado, dos pastores. Deus está adestrando. É verdade. Porque aí já começava com a igreja grande, se perdia no caminho. Então, irmãos, o Senhor, ele começa nas coisas poucas para fazer o muito, conforme ele vai vendo o nosso coração, conforme ele vai vendo e ele vai trabalhando, ele vai fazendo. Então, eu não vou me alongar muito, porque assim, sempre eu pego uma furada, pegar perto do pastor Wilson, Deraldo, do pastor Simone, só patente alta, irmãos? Em outros tempos, eu ia negar o convite, eu ia falar, não posso, trabalho, mas para a glória do Senhor eu tenho orado. O Senhor me coloca no centro da sua vontade, porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque o Senhor está falando contigo, o Senhor está te mostrando o que Ele quer e a gente está fazendo outra coisa. Então eu falei, Senhor, eu vou, Senhor, a minha vontade, Senhor, é não ir, mas eu vou para a glória do seu nome. Senhor, me ajuda, eu vou. Aí, e que
eu quero passar, irmãos, que aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo possa falar mais ao coração dos irmãos, dos pastores. É que o Senhor quer que a gente volte a sonhar, irmãos, coisas grandes. Às vezes, o tempo vai passando, a promessa não se cumpre, e a gente pensa assim que Deus nos esqueceu, que o Senhor não vai fazer. A palavra de Deus diz que Ele falou para os discípulos: todo o poder me é dado nos céus e na terra. O Senhor, Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem que querer, né? Ele tem que achar graça em nós. Então, que nesta noite o Senhor possa achar graça em nós. Olha José tinha um monte de irmãos, e Deus olhou para ele e deu os sonhos. Deus fez tudo diferente na vida dele. Poderia ser na vida dos outros, mas será que o coração dos outros era tão bom, tão puro quanto o de José? Que nessa noite o Senhor, Ele possa nos sondar, ver os nossos corações, os nossos sonhos, nossos projetos, né? Aquilo que os nossos projetos possam estar alinhados com os sonhos, com os projetos de Deus, porque diz a palavra que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. A palavra do Senhor diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. O Senhor, Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Eu tenho orado, Senhor, tanto gente, Senhor, passando luta financeira, ali na mesmice, toda a vida, aquela vida. Ah, Senhor, muda a história, Senhor, da tua igreja. Senhor, a gente vê aí o povo de carro, o povo de casa, apartamento bom, tudo do bom, Senhor, e teu povo. Mas, irmãos, que nós possamos sonhar, né? Nesta noite, Senhor, muda o nosso cativeiro, assim como tu mudaste, Senhor, o cativeiro de Jó, assim como o Senhor usou aquele copeiro para falar de Faraó, para falar de José para Faraó, que o Senhor vem usar alguém para nos abençoar, porque o Senhor é poderoso para isso. O Senhor, a palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor. O Senhor tem poder para fazer pessoas importantes subir por essa escada e falar: olha, aluga um galpão que eu vou pagar o aluguel, vou pagar a despesa da igreja. O Senhor é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu tenho falado com a minha irmã Isa. A Isa, às vezes, ela é um pouco assim negativa, e às vezes eu falo com ela: Isa, se a gente está debaixo de obediência, debaixo de oração, debaixo de jejum, as coisas, se for da vontade do Senhor, não tem como dar errada. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu estou debaixo de jejum, debaixo de oração. Não, a gente tem que estar debaixo de obediência, porque é a obediência que agrada ao Senhor. E às vezes as nossas coisas não dão certo porque a gente não está na obediência. Eu tenho orado: Senhor, me ajuda a ficar no centro da sua vontade. Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E às vezes a gente roda para lá, roda para cá, faz isso, faz aquilo, menos a vontade do Senhor. E às vezes a gente fica: Senhor, mostra a sua vontade. Senhor, por quê? Mas o Senhor já mostrou, não vai falar mais nada. E a gente fica na cara de pau, porque a gente também já sabe o que a gente quer. A gente quer: Senhor, Senhor. Então, irmãos, nessa noite, o Senhor colocou isso ao meu coração, que nós vamos sonhar grande, sonhar que essa igreja vai crescer, que a igreja da pastora Simone, o pastor Heraldo vai crescer, que vão ter carro zero. Não é pecado, irmãos, a gente ter o melhor, não, porque o Senhor, o dono do ouro, tudo é dele, tudo é para ele. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer como José? Apenas dizer: eu sou José? Ou você vai ficar com a cara em pé na soberba? Né, irmãos? Tem isso. O que você tem sonhado, você vai repartir com teu irmão? Você vai lembrar do seu próximo? O que você sonha
está alinhado, é bênção para Deus. Se o Senhor vê, o José, ele usou os dons, os talentos dele. Muitas das vezes, irmãos, a gente também está enterrando nossos dons, nossos talentos. Lá no meu trabalho, as pessoas me perseguem por causa da igreja, porque eu fico louvando, eu fico orando. E eu, às vezes, eu falo: Senhor, não quero orar mais por ninguém. Senhor, não vou orar mais para ninguém, não quero orar, não quero orar por ninguém, não vou interceder. Senhor, quando tu me mostrar, eu não vou interceder por ela mais não. Então, e José, irmãos, ele usou ali os dons dele, da interpretação do sonho, e ele foi obediente a Deus. A Bíblia não diz nem um minuto que José murmurou, que José reclamou, que José fez nada disso. Não, José, ele ficou ali no Senhor, ele não negou a fé dele, ele foi resiliente, né? Ele passou pelo vale, pelo deserto, ele passou pela provação e ele ficou ali no Senhor, esperando aquilo que Deus poderia fazer por ele. E Deus fez infinitamente mais do que eu acredito que ele pensava, porque eu vou conjecturar. Eu não acredito que José imaginava que ele fosse ser governador do Egito, né? Você de escravo a ser governador, é só verdadeiramente o nosso Deus que faz isso, porque o nosso Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas, né? Então que nós venhamos usar os nossos dons, os nossos talentos, que o Senhor nessa noite venha nos renovar espiritualmente, porque quando a nossa vida espiritual está bem, tudo vai bem. Irmãos, eu não estou falando de tudo vai bem, de você ter um carro zero, uma casa própria, altos e baixos, dinheiro na conta, porque isso também não é pecado ter não, tá, irmãos? Mas eu não estou falando disso. Tudo vai bem porque você está bem espiritualmente. Então, a palavra já diz: buscai o reino e as demais coisas vos acrescentarão. Então, que nós possamos ficar alinhados com o desejo do Senhor para a minha e para a sua vida, que os nossos sonhos venham estar alinhados com o querer do nosso Senhor. E Deus colocou um desejo de louvar, um louvor. Eu pedi a Ana Lúcia para louvar. Ela vai louvar, tá, irmãos? Que fala de sonho. Volte a sonhar, que Deus ainda realiza sonhos. Se você nessa noite tem um sonho, por mais que você acha que não pode, mas o nosso Deus, ele pode, se for da vontade dele. Amém? Até aqui, tá? Desculpa aí que eu não sou uma pregadora, mas que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao coração da igreja aquilo que eu não consegui. Só até aqui. Aleluia. Ainda diz que não prega. Aleluia. Se pregasse então, hein? Aleluia. É irmão Gustavo, pastor Gustavo. Você diz que estás sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus diz que tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje está uma benção esse som. Está igual o de lá ontem, né, pastora? Glória a Deus. Só Jesus na causa, né? Jesus. Glória a Deus. Estou contigo. Você diz que não tem